Então, se você está escolhendo sua luminária por Kelvin, por lumens e por watts, você está errado. E então a gente começou a colocar todas as coisas aqui no nosso aquário. Já decidimos filtragem, substrato, rochas. Começamos a fazer um dark start, mas ainda falta uma parte, né? Ainda falta a gente falar sobre isso aqui, iluminação. Então hoje a gente vai falar sobre iluminação, tanto para aquário plantado, tanto para aquários de água doce no geral. Porque tem uma grande diferença entre eles, então fica até o final do vídeo para você não errar mais nisso. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo por aqui, eu sou o Maurício e bem-vindo ao OM Aqua. Esse aquário aqui a gente está montando em uma série para iniciantes, então se esse é o primeiro vídeo que você viu, termina de assistir esse daqui e você pode voltar e assistir todos os outros que a gente já fez. Mas, entrando em iluminação para aquário plantado, tem algumas coisas que a gente vai precisar saber, porque as plantas têm um certo requerimento. O que quer dizer isso? As plantas só absorvem um certo tipo de luz. Esse certo tipo de luz muitas vezes é confundido com a cor. Então, se você está escolhendo sua luminária por Kelvin, por lumens e por watts, você está errado. Quando a gente fala de escolher uma luminária, a gente tem que falar sobre isso aqui, ó, sobre quais são os espectros de cor que essa luminária consegue atender. Nessa luminária aqui é uma Zanclos FT40, você consegue ver que ela tem LEDs brancos e também LEDs azuis e vermelhos. Vale ressaltar que as plantas vão absorver principalmente 3 espectros de cor, que são eles: o verde, o azul e o vermelho. Hoje você tem luminárias que você consegue ajustar cada uma dessas cores separadamente, que é o caso, por exemplo, dessa luminária aqui, que é uma luminária da Wikiaqua, série L. Você consegue ajustar tanto o vermelho, tanto o verde, quanto o azul nela. E por que isso? Quando a gente vai escolher uma iluminação para o nosso aquário plantado, ou seja, para crescer planta, o que a gente realmente precisa é que essa iluminação faça com que nossa planta consiga fazer fotossíntese. E para isso, o que a gente precisa é que essa iluminação, quando chegue na planta, ela seja realmente absorvida. E é aí que você vai procurar na sua luminária os espectros de cor, que normalmente você vai ter, dependendo das luminárias. Normalmente essa parte do aquário plantado vai ser a parte mais cara. Eu recomendo que, se você puder, vá para uma das boas marcas do mercado, que você pode até no futuro fazer um upgrade de aquário e usar ela. Boas marcas que eu sei e posso te falar de cara: Chihiros, Netlea, Wikiaqua, Maxpect. Algumas um pouco mais baratas, mas que não vão ter tantas funcionalidades, por exemplo, como amanhecer do sol, entardecer, e até menos potência, ou seja, se seu aquário for alto ela não vai funcionar, vai ser a Zanclos e a Soma, série S. Entrando nessa parte que eu falei agora, vale citar uma coisa. Os aquários têm uma grande limitação quanto à iluminação, principalmente no aquário plantado. A gente quer que todas essas iluminações cheguem até a nossa planta. E a gente tem água dentro dele. Mas, Maurício, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente coloca a nossa luz aqui, ela vai perdendo potência conforme a gente vai chegando mais no fundo do aquário. Então a luz vai dissipando dentro da água. O que acontece é que, se o aquário for alto, 45, 40, 50 centímetros, dependendo da iluminação, você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, além de você procurar o espectro de cores, que normalmente é um gráficozinho, que é esse daqui que está aparecendo na tela, você também tem que tomar cuidado com a altura do seu aquário, que é o que realmente pode estragar o seu aquário, porque se não chegar luz, suas plantas não vão para frente. Então, já que você ouviu essa última parte, uma dica é: se você está fazendo um aquário e você quer gastar um pouco menos com iluminação, ou seja, usar uma iluminação mais simples, use um aquário mais baixo, que ela vai funcionar muito melhor. Além de procurar
ter todos esses espectros, o vermelho, o verde e o azul. E dentro de cada espectro você vai ter um range, ou seja, em nanômetros, que é uma medição que dá para você ser mais específico com ela, o qual a planta vai realmente absorver. Mas existe algum jeito de você medir o quanto uma luz serve para fotossíntese? Existe. E o nome disso é PAR, que é o Photosynthetic Active Radiation. Ou seja, é uma medição que é feita por um aparelhinho que mede o quanto daquela luz a planta consegue utilizar. Mas isso é muito raro de encontrar, tão raro que é melhor a gente fingir que por enquanto ele nem existe. Então até agora a gente viu os espectros, que são principalmente os tipos, as ondas que a gente vai ter que colocar na nossa luminária, que são o tipo de luz que a gente vai ter que fornecer para as nossas plantas. A melhor luz para o cultivo ela vai ser uma luz que é quase roxa, rosa, vocês já devem ter visto por aí. Mas, para a gente ter um aquário bonito esteticamente, a gente vai precisar ter também o branco e o azul para equilibrar isso. Por exemplo, essa luminária das Anclos aqui, eu particularmente acho ela já um pouco azul demais. Mas, nada que quebre o negócio. Além disso, uma coisa que a gente precisa então ficar de olho é a altura do aquário e potência. Lembrando, quanto mais alto, mais potência você vai precisar. Quando eu falo potência, é potência mesmo de penetração. Outra coisa, a gente já usou muitas vezes lâmpada T5, lâmpada fluorescente, muitas lâmpadas. A melhor hoje em dia é o LED. Por quê? Ele perde muito pouco em potência, ou seja, desde o dia 1 que você instalou ele até o último dia, ele vai variar muito pouco no quanto de luz ele vai soltar. Então, vai durar muito mais tempo no seu aquário. Além disso, uma outra coisa que você pode fazer para melhorar a vida útil dessas suas luminárias assim, é você não colocá-la numa tampa, para não ficar muito úmido. Então, até agora a gente decidiu quais são as coisas para um aquário plantado. Mas e para um aquário de água doce normal? Para um aquário de água doce normal, a gente vai precisar simplificar ainda mais isso. Por quê? Os LEDs vermelhos, por exemplo, eles vão intensificar a cor vermelha, ou seja, eles vão fazer a cor vermelha brilhar mais. O azul, o verde e o verde. Então, se você quer deixar seu peixe mais colorido, normalmente usar esse tipo de luminária que tem vários espectros de cor vai ajudar. Inclusive, luminárias de aquário plantado normalmente fazem as cores brilharem muito. Então, às vezes, pode ser um upgrade muito legal que vai fazer seu aquário ficar incrível. Mas, se você não tem plantas, você pode ter qualquer tipo de iluminação, desde que elas não causem algas. E nessa parte, vale até para aquários plantados. Se você tiver uma iluminação ruim, normalmente, quando a gente fala de 5.000 Kelvin, por exemplo, e lâmpadas fluorescentes e coisas assim, não é tão legal para as plantas, não é tão legal para os peixes e é muito legal para as algas marrons, por exemplo. Então, eu fugiria delas para evitar. Vale vocês pesquisarem quais são as lâmpadas ruins por aí, para vocês não fazerem uma escolha ruim e acabarem prejudicando o seu aquário. Então, seguindo essas coisas que eu falei, só resta você decidir o tamanho da luz que você vai usar. Normalmente, os aquários seguem um padrão de tamanho. Compre uma luminária do tamanho do seu aquário. Se o seu aquário for muito mais largo, talvez você precise de mais de uma, mas isso eu aconselho você colocar a iluminação no aquário e dar uma olhada como fica, ou deixa aqui embaixo o tamanho do seu aquário e qual a largura dele, e quem sabe eu não consigo ajudar vocês. E o próximo passo é a gente começar a falar sobre CO2 e iniciar o plantio nesse aquário aqui. Mas se você não quer perder nenhum vídeo dessa série, não esquece de se inscrever e ativar o sininho aí embaixo. E até a próxima semana.